O ronco dos motores ecoava suavemente pela cabine luxuosa do jato particular, enquanto a tripulação se preparava meticulosamente para receber os passageiros. Entre os comissários de bordo, Isabel Martins se destacava. Profissional impecável, conhecida por sua postura rigorosa e olhar atento aos mínimos detalhes, ela sempre fez questão de manter a ordem e a disciplina dentro da aeronave. Seu uniforme azul marinho estava impecável, e seus cabelos, presos em um coque perfeito, refletiam sua preocupação com a aparência profissional. Trabalhando para uma renomada empresa de aviação privada, Isabel já havia servido inúmeros clientes milionários, mas sua postura firme e profissional nunca mudava. Para ela, passageiro era passageiro, e seu compromisso era garantir que o voo transcorresse sem falhas. O jato em questão era uma verdadeira obra de arte da engenharia, com assentos de couro branco, iluminação ajustável e um bar repleto de bebidas importadas. A identidade do dono da aeronave, no entanto, permanecia um mistério para a tripulação. Sabiam apenas que, naquela viagem, transportariam convidados extremamente importantes. Antes do embarque, Isabel reuniu sua equipe e foi enfática. Quero que tudo esteja impecável. Nada de erros, sem exceções. Nosso trabalho é manter o profissionalismo absoluto. Os demais membros da tripulação assentiram. Estavam acostumados com a exigência de Isabel. Poucos minutos depois, os passageiros começaram a entrar. Homens de terno impecável, mulheres elegantemente vestidas e alguns convidados mais despojados tomavam seus lugares. Entre eles, um homem de boné, roupas casuais e postura descontraída sentou-se em uma das poltronas mais confortáveis da aeronave. Para Isabel, ele parecia deslocado em meio àquele ambiente sofisticado. Seu olhar crítico percorreu rapidamente, e, sem disfarçar sua impaciência, ela se aproximou. Senhor, posso ajudá-lo? Perguntou, com um tom de voz frio e impessoal. O homem ergueu o olhar e sorriu de forma amigável, mas Isabel manteve a expressão séria. Estou bem, obrigado. Então, peço que evite atrapalhar a tripulação e siga as instruções de bordo, e disse ela, antes de se afastar, ignorando o leve arquear de sobrancelha do passageiro. Os minutos se passaram, e Isabel não conseguia esconder seu incômodo. A maneira despreocupada daquele homem não combinava com os seletos passageiros daquele voo. Foi então que um dos assistentes de bordo se aproximou dela, visivelmente nervoso. Isabel, precisamos conversar. Agora. O que foi? Ela perguntou, irritada. Aquele passageiro que você atendeu, e ele é Carlos Albuquerque. O dono do avião. A respiração de Isabel falhou. Seu coração disparou. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma onda de choque percorreu a tripulação quando a informação se espalhou. Todos os olhares se voltaram para Carlos, que continuava sentado, observando a reação dos presentes com um sorriso discreto. Isabel sentiu o rosto queimar. Engolindo seco, ela respirou fundo e se aproximou novamente. Agora, com um tom muito mais gentil e respeitoso. Senhor Albuquerque, me permita oferecer uma bebida de cortesia. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição, disse ela, tentando recuperar o controle da situação. Carlos apenas a observou por um instante, depois sorriu de canto. Sabe, Isabel, o gosto de pessoas que levam o trabalho a sério. Mas às vezes, um pouco de gentileza faz toda a diferença. A comissária assentiu, completamente desconcertada. Naquele voo, ela havia aprendido uma lição que jamais esqueceria: nunca julgue um passageiro antes de saber quem ele realmente é. Os assentos luxuosos refletiam a sofisticação daquele voo particular. Cada passageiro ali parecia pertencer a um seleto grupo de milionários acostumados ao requinte. No entanto, o ambiente impecável foi ligeiramente quebrado quando um homem entrou de maneira casual, vestindo um moletom cinza, boné preto e fones de ouvido. Ele caminhava sem hesitação, como se aquele jato fosse sua própria casa. Isabel, sempre atenta aos mínimos detalhes, franziu a testa. Para ela, aquele estranho destoava completamente do padrão que esperava encontrar. Seu olhar afiado analisou o homem da cabeça aos pés antes de decidir intervir. Senhor,
este é um voo privado. Se procura um voo comercial, acredito que esteja no lugar errado, e disse ela, sua voz carregando um tom ligeiramente ríspido. O homem, sem pressa, retirou um dos fones e a observou por um instante, como se estivesse tentando entender a abordagem. Eu sei, e respondeu com tranquilidade. Isabel cruzou os braços, desconfiada. Então, por gentileza, poderia me mostrar seu bilhete de embarque ou convite? Apenas passageiros aprovados têm permissão para embarcar. O homem soltou um sorriso discreto, como se achasse aquela situação divertida. Sem se abalar, colocou a mão no bolso e retirou um pequeno cartão, entregando-o a Isabel. Ela pegou o cartão com desconfiança e, ao ler, encontrou apenas um nome, Carlos Silva. Sem reconhecer de imediato, Isabel revirou os olhos e questionou. Certo. E quem exatamente convidou você? Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com a pergunta, mas antes que pudesse responder, Isabel apertou ainda mais os braços contra o peito e continuou. Espero que não tenha se infiltrado aqui. Nosso voo é exclusivo para pessoas de extrema importância. Um silêncio peculiar tomou conta do ambiente. Alguns passageiros se entreolharam, tentando conter sorrisos, enquanto outros apenas assistiam à cena com evidente curiosidade. Carlos, ainda relaxado, coçou levemente a barba e sorriu de canto. Acho que fui convidado pelo dono do avião, disse ele, casualmente. Isabel arqueou a sobrancelha. Ah, certo. E quem seria esse dono? Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse se divertindo com a situação. Eu. O tom simples da resposta fez com que alguns passageiros soltassem pequenas risadas abafadas. Isabel, por outro lado, manteve-se séria, estreitando os olhos ainda mais. Ah, claro. O senhor é o dono deste jato, e disse, carregando sarcasmo na voz. E eu sou a rainha da Inglaterra. Carlos soltou uma risada baixa, sem parecer ofendido. Prazer, Vossa Majestade. Dessa vez, os risos vieram de verdade. Mas Isabel, já impaciente, não via graça alguma. Isabel tinha experiência demais para cair em histórias de impostores tentando se infiltrar em voos particulares. Ela já havia visto de tudo e, para ela, aquele sujeito era só mais um oportunista tentando se passar por alguém importante. Escute, Sr. Carlos, certo? Ela olhou novamente para o cartão de embarque, franzindo a testa. Não sei como conseguiu esse convite, mas se não puder provar que tem permissão para estar aqui, precisarei pedir que desembarque imediatamente. Dessa vez, Carlos soltou um suspiro leve e pegou o celular no bolso. Sem pressa, digitou algo na tela e, poucos segundos depois, virou o aparelho para Isabel. Ela pegou o celular com um misto de ceticismo e irritação, mas, conforme seus olhos percorreram a mensagem na tela, sua expressão começou a mudar. Ali estava a confirmação oficial da própria companhia de aviação, com o nome de Carlos Silva registrado como proprietário do jato. Abaixo, um contrato assinado comprovava que ele havia comprado a aeronave meses atrás. Isabel sentiu um frio no estômago. A prova era irrefutável. Os passageiros, agora atentos, observavam cada reação dela, enquanto a tripulação trocava olhares incertos, percebendo a situação embaraçosa que se desenrolava diante deles. Engolindo seco, Isabel devolveu o celular, tentando manter a compostura profissional. Me desculpe pelo mal-entendido, Sr. Carlos, disse, sua voz ligeiramente mais controlada. Apenas seguimos protocolos rígidos para garantir a segurança dos passageiros. Carlos guardou o celular com um meio sorriso, mas sua expressão deixava claro que ele não gostou da forma como foi tratado. A tensão ainda pairava no ar e Isabel sabia que tinha cometido um erro grave. Sempre foi rígida com as regras, mas, dessa vez, percebeu que talvez tivesse passado dos limites. O silêncio foi quebrado quando um dos passageiros soltou uma risada contida e murmurou. Acho que essa foi a primeira vez que alguém mandou o dono do avião sair do próprio avião. As risadas se espalharam pela cabine. Isabel sentiu o rosto queimar. Sem outra opção, virou-se rapidamente,
tentando recuperar o controle da situação. A equipe já se preparava para os procedimentos de decolagem quando Isabel se afastou, tentando manter a compostura. Mas, por mais que mantivesse a cabeça erguida, a sensação incômoda de que aquilo ainda não havia terminado a seguiu até a cabine de serviço. Tentava focar no trabalho, organizar o serviço de bordo, mas sua mente insistia em voltar ao erro que cometera. Duvidar de Carlos Silva, o dono do avião, diante de todos, não era algo que passaria despercebido. Ela o havia humilhado sem nem perceber e, agora, cada olhar direcionado a ela parecia carregado de julgamento. O avião já cruzava os céus quando um dos passageiros decidiu tornar a situação ainda mais desconfortável. Carlos Albuquerque, um empresário bem-sucedido e dono de um ego do tamanho de sua fortuna, viu ali uma oportunidade perfeita para se divertir. Com um sorriso presunçoso, ergueu seu copo de uísque e provocou. Então, você realmente não reconheceu o Carlos? Isabel manteve a expressão neutra e respondeu, sem titubear. Meu trabalho é garantir a segurança e o conforto dos passageiros, não acompanhar revistas de negócios. Albuquerque soltou uma risada debochada. Ah, claro. Mas duvidar do dono do avião? Foi um pouco demais, não acha? Se fosse minha empresa, você já estaria na rua. Alguns passageiros riram baixo, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Isabel sentiu um aperto na garganta, mas se recusou a demonstrar qualquer fraqueza. Carlos, que até então observava tudo em silêncio, ergueu o olhar. Não era de arrumar confusão, mas também não suportava arrogância. Tá tranquilo, irmão. Todo mundo erra, né? Disse ele, com um tom leve, mas firme. O empresário balançou a cabeça, ainda divertido. Você é bom demais, Carlos. Se fosse minha empresa, eu já teria tomado providências. O tom de desprezo não passou despercebido. Albuquerque olhou para Isabel como se ela fosse alguém descartável, uma peça substituível sem valor. Algo dentro dela se revirou. Não era perfeita, mas não admitiria ser pisada daquela forma. Respirou fundo, sentindo o calor da indignação crescer dentro de si. Se Carlos a perdoava, ótimo. Mas se alguém achava que ela simplesmente abaixaria a cabeça, estavam muito enganados. Isabel manteve a postura, respirou fundo e encarou Carlos Albuquerque com firmeza. Sua voz saiu segura, sem hesitação. Com todo o respeito, senhor, meu trabalho é seguir protocolos e garantir que tudo corra bem a bordo. Se isso o incomoda, sugiro que registre uma reclamação formal em vez de tentar me humilhar publicamente. O silêncio tomou conta da cabine. Os passageiros que antes riam agora apenas observavam, intrigados com a troca de olhares intensa entre os dois. Carlos não esperava uma resposta tão direta. Por um instante, sua expressão ficou indecifrável, mas logo deu um gole no uísque e soltou um riso seco. Interessante. Vamos ver até onde essa sua atitude vai te levar. Isabel permaneceu séria. Sabia que acabará de criar um conflito com um passageiro influente, mas não se arrependeu. Enquanto se afastava para a área de serviço, ouviu Carlos Silva comentar com um dos amigos, de forma quase divertida. Gosto de gente que tem atitude. Ela não sabia se ele estava falando dela ou não, mas, pela primeira vez naquele voo, sentiu um pequeno alívio. No entanto, algo lhe dizia que aquela história ainda estava longe de acabar. O clima dentro da aeronave continuava carregado. Carlos Albuquerque, ainda com o copo de uísque na mão, ocasionalmente lançava olhares de deboche para Isabel, como se esperasse que ela vacilasse. Mas ela se mantinha firme, concentrada em suas funções. Ainda assim, uma dúvida incômoda começou a crescer dentro dela. Será que havia ido longe demais ao enfrentar um passageiro tão poderoso? Ele tinha influência suficiente para prejudicá-la, e ela sabia disso. Minutos depois, uma chamada do comandante a fez interromper suas tarefas. Isabel caminhou até a cabine de comando, mantendo a postura, mas sentindo um frio na espinha. Ao entrar, encontrou o piloto segurando o telefone de bordo, sua expressão carregada de seriedade.
Acabamos de receber uma solicitação direta do Sr. Albuquerque, disse ele, sem rodeios. Ele exigiu formalmente que você fosse retirada do voo. O coração de Isabel disparou. A turbulência que enfrentaria agora não era da aeronave, mas de algo muito maior. Assim que as palavras saíram da boca do piloto, Isabel sentiu o estômago revirar. Ele quer que eu seja demitida? Perguntou, sua voz saindo mais baixa do que gostaria. O comandante assentiu, lançando-lhe um olhar compreensivo. Carlos alega que sua postura foi inadequada para uma comissária de bordo e que não quer viajar com alguém que o desafie. Um frio cortante percorreu a espinha de Isabel. Aquilo não era uma simples reclamação de um passageiro insatisfeito. Carlos era um homem poderoso, acostumado a moldar o mundo ao seu redor conforme seus desejos. Se ele quisesse sua demissão, havia grandes chances de conseguir. Ela saiu da cabine tentando manter a postura profissional, mas a ansiedade já a corroía por dentro. Aquilo era uma injustiça. Tudo o que havia feito foi defender sua própria dignidade. Ao voltar para a cabine de passageiros, percebeu que alguém a observava. Neymar, sentado em sua poltrona de primeira classe, acompanhava seus movimentos com um olhar atento. Ele notou sua inquietação e, sem hesitar, levantou-se, chamando-a de canto. Tá tudo certo? Perguntou, o tom de voz mais sério do que o normal. Isabel hesitou. Não gostava de demonstrar fraqueza, ainda mais diante dele. Apenas questões internas da companhia, respondeu de maneira protocolar. Neymar cruzou os braços, claramente desconfiado. Deixa eu adivinhar. Carlos está tentando te ferrar, né? Ela arregalou os olhos. Como sabe? Ele riu de leve, balançando a cabeça. Já vi esse tipo de cara muitas vezes. O silêncio de Isabel confirmou sua suspeita. Sem perder tempo, Neymar caminhou até Carlos, que estava relaxado em seu assento com um copo de uísque na mão. Parou diante dele, imponente. Fiquei sabendo que você quer tirar a comissária do voo. Carlos ergueu os olhos e sorriu de canto. Funcionária que não respeita passageiros não merece estar aqui. Neymar manteve o tom descontraído, mas seus olhos brilharam em desafio. Interessante. Mas tem um problema nisso. Carlos arqueou a sobrancelha. E qual seria? Neymar enfiou as mãos nos bolsos e respondeu, tranquilo. Esse avião é meu. E eu não quero que ninguém seja demitido aqui hoje. O empresário ficou sem reação por alguns segundos. O tom relaxado de Neymar não escondia a seriedade da sua posição. Você está defendendo essa comissária? Carlos questionou, irritado. Tô defendendo certo, e Neymar respondeu, firme. Não gosto de ver gente sendo prejudicada por besteira. Carlos bufou, desviando o olhar. Estava claramente frustrado, mas sabia que não poderia bater de frente com o dono da aeronave. Tomou mais um gole do uísque, tentando disfarçar a irritação. Isabel, que observava de longe, sentiu um misto de surpresa e alívio. Ela jamais esperava que Neymar intercedesse por ela. No início do voo, ele poderia muito bem tê-la ignorado e deixado que perdesse seu emprego. Mas, ao invés disso, usou sua influência para defendê-la. Tentando manter a compostura, Isabel se aproximou quando Neymar voltou ao seu assento. Senhor Neymar, eu não sei o que dizer. Ele deu um sorriso discreto. Valeu, já tá bom. Ela hesitou, mas logo esboçou um pequeno sorriso. Valeu. Neymar apenas acenou com a cabeça, colocou os fones de ouvido e voltou a relaxar como se nada tivesse acontecido. Para ele, aquilo era só mais um dia comum. Para Isabel, algo que jamais esqueceria. Quando o avião pousou, ela recebeu um comunicado do supervisor da companhia aérea particular. Para sua surpresa, em vez de uma demissão, recebeu apenas uma advertência leve, uma recomendação para manter a postura profissional em situações tensas. Ela sabia que, sem a intervenção de Neymar, poderia ter sido dispensada no mesmo dia. Enquanto auxiliava os passageiros a desembarcar,
Carlos passou por ela sem dizer uma única palavra. Ainda estava visivelmente irritado, claramente não acostumado a ser contrariado. Por outro lado, Neymar foi o último a sair. Antes de descer as escadas do jato, parou ao lado de Isabel e lançou-lhe um olhar descontraído. Já pensou em trabalhar num jato particular? Ela piscou, surpresa. Como assim? Ele deu de ombros. Sei lá. De repente, posso precisar de uma equipe nova para o meu avião. Alguém que não tenha medo de falar o que pensa. Isabel riu, pegando o comentário como uma brincadeira. Acho que já causei confusão suficiente por um dia. Neymar sorriu de lado. E fez certo. Muita gente abaixa a cabeça para esse tipo de cara. Você se posicionou. Gosto disso. Ela não soube o que responder, então apenas sorriu e assentiu. Até a próxima, Vossa Majestade, e brincou ele, piscando antes de descer. Isabel riu sozinha, balançando a cabeça. Definitivamente, aquele não foi um voo comum. Enquanto organizava os últimos detalhes antes do próximo embarque, refletiu sobre tudo o que aconteceu. Manter-se firme em suas convicções poderia ter lhe custado o emprego, mas, no fim, foi isso que lhe trouxe respeito. Nem sempre podemos prever como as pessoas reagirão às nossas atitudes, mas uma coisa era certa: ser fiel a si mesma sempre seria a melhor escolha. Ela lançou um último olhar para fora do avião, vendo Neymar se afastar entre os outros passageiros. Talvez aquele encontro inesperado tivesse mudado sua vida mais do que ela imaginava. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.